pessoal, como todos sabem, né, os vestibulares, o Enem, eles cobram muito temas atuais, temas relevantes, e a gente está aqui para isso, para facilitar a vida de vocês, para trazer esses temas que são extremamente importantes. A geopolítica com que eu trabalho, ela acaba ampliando os horizontes do aluno, do estudante, para que ele entenda um pouco sobre meio ambiente, um pouco sobre economia, um pouco sobre sociedade, tecnologia, um pouco sobre conflitos, né? E por falar em conflitos, recentemente a gente viu explodindo aí nos Estados Unidos uma tensão racial. E aí você deve estar se perguntando, tensão racial nos Estados Unidos? De onde que vem isso? Isso é recente? O que aconteceu em Charlottesville é recente, o que aconteceu há poucos dias. Correto? Mas a tensão racial nos Estados Unidos é algo bastante antigo. Basta vocês olharem um pouco a história dos Estados Unidos, cuja origem está associada a uma comunidade, né, branca, anglo-saxônica, protestante, que se estabeleceu na América com o intuito de construir uma nova Inglaterra, um novo lar. Né, tendo como base esses valores, né, a língua inglesa, o protestantismo, a própria questão racial. Então, eles nascem assim. Os Estados Unidos também, mesmo estando no hemisfério norte, eles também utilizaram a escravidão. Assim como o Brasil utilizou, como outros países da América utilizaram também a escravidão. Então esses remanescentes de escravos, que ainda hoje vivem, é uma população significativa nos Estados Unidos, até hoje eles não conseguiram o espaço, até hoje eles não conseguiram a penetração numa sociedade, embora nós não, os Estados Unidos já tiveram um presidente negro, que foi o caso do Obama. Mas vamos lá, vamos tentar voltar um pouquinho e lembrar, ele nasce branco, anglo-saxônico, protestante, ele se torna independente primeiro do que todo mundo, aqui primeiro do que toda a América, e os Estados Unidos então na época da independência ele manteve a escravidão. E uma parte dos Estados Unidos era mais ligada à indústria, que era a parte mais ao norte, ali no nordeste, e uma parte dos Estados Unidos mais ligado à questão da agroexportação mais ao sul, era mais escravista. E em meados do século XIX, houve nos Estados Unidos um confronto entre os interesses do norte, os Yankees, os nortistas, os que defendiam a União, e o interesse do sul, das colônias do sul, dos estados do sul, que eram chamados de confederados, que defendiam a escravidão, que defendiam outros pontos de vista próprios deles. Isso veio a Guerra de Secessão. E junto com a Guerra de Secessão, milhares de mortos, 600 mil mortos. E o que aconteceu nos Estados Unidos? Aconteceu que a abolição da escravidão veio nessa esteira e muitos estados do Sul, por conta daquele próprio do formato que os Estados Unidos têm, mantiveram leis segregacionais. Foram também nos estados do Sul que surgiram grupos extremistas como a Ku Klux Klan, né? Que um grupo que praticava atos de violência contra pessoas negras, e que as leis segregacionistas do Sul impediam, por exemplo, que negros ingressassem em determinadas áreas, como teatros, cinemas, vagões de trens, né? Estações de ônibus. Então era um sistema bastante segregacional. Só que nos anos 60, a gente tem a história de, por exemplo, Martin Luther King, uma história que todo mundo conhece, que lutou pelos direitos, né, pela igualdade de direitos. Então, a partir da década de 60, não só o Martin Luther King, mas o Malcolm X, a Rosa Parker e outros tantos, como os Panteras Negras, que eram atletas que competiam pelos Estados Unidos e, ao comemorar, se posicionavam de forma bastante interessante. Mas com punho exato, com punho para cima, né? Em forma de repúdio por aquela questão racial. Bom, então essa é a história. Os Estados Unidos nascem racistas. Não sei se vocês sabem, os Estados Unidos chegaram a comprar, durante o século XIX, uma grande área na África, o que hoje é a Libéria, e para lá eles enviaram muitos negros que haviam sido escravizados nos Estados Unidos. Os Estados Unidos quiseram devolver esses negros para a África. Então, olha só, então a questão do racismo nos Estados Unidos é muito séria, é muito histórica. Eles criaram um país para devolver para a África os negros, é o caso da Libéria.
Basta olhar lá na costa ocidental da África. Bom, nós chegamos ao século XXI, as tensões foram reduzindo em virtude de uma série de políticas de tentar minimizar essas questões. Tem a eleição do Obama em 2008, que parece que é um avanço muito grande em relação a isso. Porém, de 2 ou 3 anos para cá, começaram algumas tensões um pouco mais sérias. Por exemplo, tem a história de um rapaz negro que foi morto por um policial branco. Esse policial ele foi a julgamento e foi libertado. Isso trouxe uma tensão racial nos Estados Unidos. Isso aconteceu há pouco mais de 2 anos. Mas a eleição do Trump, né, o Donald Trump, ao ser eleito, ele traz consigo essa carga de supremacia branca, dos supremacistas. Ele traz o discurso contra o imigrante, ele traz essa ideia de unilateralismo dos Estados Unidos, e a eleição do Trump acabou sendo uma espécie de estímulo para que esses grupos, os supremacistas brancos, os neonazistas, os racistas comuns, viessem a se posicionar. E eles criaram no ambiente digital um grupo que chamava Unir a Direita. E eles estavam querendo manter aquelas ideias antigas, né, de supremacia branca e etc. E um dos pontos de conflito dos Estados Unidos foi justamente a questão da retirada de estátuas de generais ou de heróis confederados. Lembra lá do Sul, da Guerra de Secessão? Eles retiraram essas estátuas dos pátios, dos prédios públicos, das universidades, e isso começou a gerar uma tensão. Os supremacistas brancos acharam isso uma violência, tentaram se organizar, e o que aconteceu foi esse confronto entre eles, né, os supremacistas brancos, os neonazistas, os racistas, e os militantes dos direitos humanos, os ativistas pró-direitos humanos. E aí houve esse confronto lá na Virgínia, e todo mundo já viu aí, né, trouxe uma comoção. Um indivíduo pegou um carro e jogou contra a multidão, atropelou vários, matou uma pessoa. E esse confronto racial parece estar se espalhando por vários lugares. Então fique atento a essas questões raciais. Isso é muito importante. Os vestibulares, o Enem, eles podem fazer questões ligadas a isso, fazendo menção ao passado, fazendo menção ao processo de escravidão, fazendo menção à Guerra de Secessão, fazendo menção às leis segregacionistas que existiam até meados do século XX. Então fique atento a isso. Isso é uma dica que a gente está dando para vocês. Um abraço e até a próxima.